Olá, sejam bem-vindos ao curso O Cânon Bíblico. Meu nome é Alessandro Lima e eu serei o seu professor neste curso. Muito bem. Vamos tratar nessa primeira aula como é que será o esquema, do nosso curso. Mas primeiro nós precisamos responder algumas perguntas, Por que um curso sobre o cânon bíblico? Essa é a primeira pergunta. Bem, nos embates entre católicos e protestantes, estes sempre apresentam aos católicos argumentos de que a Igreja Católica teria retirado 7 livros do Antigo Testamento, durante o Concílio de Trento, no século XVI, ou que os judeus nunca teriam reconhecido tais livros, e por isso eles não constam no cânon da Bíblia hebraica, esse tipo de coisa. São muitas informações desencontradas, Então, como eu disse, existem muitas informações desencontradas sobre o tema, sobre o assunto da formação da Bíblia, sobre essa história. E nesse curso, então, nós pretendemos oferecer informações seguras, informações verdadeiras, consultando fontes primárias, sobre como a Bíblia foi formada, tá? Permitindo que todos que se interessam, por este assunto possam, então, estudá-lo de forma adequada, né? Embora exista aí uma certa literatura até sobre isso, as informações são muito desencontradas, E os autores, curiosamente, eles não chegam a uma conclusão segundo os princípios daquilo mesmo que eles apresentam, Então, é uma coisa, assim, horrorosa, tá? Eu tenho um livro, sou autor, é bem provável que eu seja o primeiro católico a ter escrito uma obra dedicada ao cânon bíblico. Minha obra é essa daqui, né? O Cânon Bíblico. Essa edição é a quarta edição, editada pela Edições Veritatis Splendor. As 3 edições anteriores foram pela editora Com Deus. Alguns de vocês devem ter essa ediçãozinha aí. Então, eu acredito que eu seja o primeiro católico que escreveu, que dedicou uma obra sobre esse tema. 6 meses depois que eu escrevi, o Guilherme Michuta também escreveu uma obra sobre o cânon bíblico, porque a Bíblia católica é maior, alguma coisa assim, uma tradução livre do título. E este livro aqui fez muito sucesso, tá? Ele é recomendado por várias pessoas aí com notoriedade dentro do catolicismo, professor Felipe Aquino, vocês vão encontrar vídeos aí dele falando sobre isso. O padre Paulo Ricardo, tem vídeos dele no YouTube falando sobre, indicando esta minha obra aqui. Inclusive, no curso dele sobre o catecismo, uma das aulas que é dedicada ao cânon bíblico é toda baseada no meu livro. Então, realmente, isso demonstra que é um trabalho que foi muito bem feito. Este exemplar aqui especificamente, essa quarta edição, traz um prefácio de Dom Estevão Bittencourt, muito notório no meio católico, Foi editor da revista Pergunte e Responderemos. Dom Estevão faleceu já há muitos anos, As revistas dele, eu acho que começaram em 1957 e foram até 2000, alguma coisa, 2005, 2006, 2007. Me falha a memória aqui agora, exatamente, E na sua revista número 541, de 2007, ele fez uma resenha sobre o meu livro. E essa resenha de Dom Estevão virou prefácio, então, pós-mortem dele, óbvio, em memória, virou prefácio aqui desta quarta edição. Então, percebo que pessoas importantes, no meio católico, com certo conhecimento do assunto, recomendaram e falaram muito bem deste meu livro aqui, tá? E hoje é uma das referências no meio católico. Então, eu sou o autor dessa obra e vou ministrar um curso sobre isso,
tá? Para vocês, especialmente sobre o cânon bíblico, tá? Então, por ser um tema importante, né? A Bíblia é um dos livros, é o livro mais lido na face da Terra, e a maioria das pessoas não sabe como é que ela surgiu, né? Qual é a história da formação da Bíblia, tá certo? Não é um curso sobre os livros da Bíblia, né? Como foram escritos, quando foram escritos, não. Não é um livro sobre isso. Não é um livro sobre a história dos livros bíblicos, tá? É um curso sobre a formação do índice da Bíblia, vamos dizer assim. O cânon bíblico já adiantando um pouquinho aqui, né? As próximas aulas. Então, o cânon bíblico é a lista, né, que foi consagrada, né, que foi considerada canônica, vamos dizer assim, né? É a lista dos livros que foram considerados divinamente inspirados por Deus. Essa lista nós chamamos de cânon bíblico. Durante o curso a gente vai aprender o que é cânon, né? Esses termos mais técnicos, tá? Não se preocupem agora. Aqui é uma apresentação do curso, o que nós vamos ver, tá? Então, o nosso curso vai tratar disso, dessa história. Como que isso foi discernido? Como que os primeiros cristãos foram aceitando uns e rejeitando outros livros até que nós chegássemos, né, à lista que temos hoje, tá? Então, é um tema importante. Então, por isso que vamos dar um curso sobre isso, né? Segunda pergunta que nós deveremos responder é como o curso está organizado, né? Bem, o curso está organizado em 4 módulos, tá? Uma introdução, módulo introdutório, com 5 aulas. Um segundo módulo chamado As Listas Canônicas no Período Primitivo e Medieval, em torno de 7 aulas. E o terceiro módulo, Os Cristãos Não Católicos e o Cânon Bíblico, 5 aulas. E a conclusão, tá? Então, um total aí de 20, 21 aulas. Deixa eu mostrar para vocês a ementa, que eu acho que vai ficar melhor. Para a gente visualizar aqui a estrutura do nosso curso. Deixa eu colocar ela aqui na tela. Opa, tá aí, a ementa. Tá? Essa é a ementa, então, que nós vamos seguir lá no nosso curso, tá? Então, tá aqui. Opa, tá aqui. Deixa eu ver se eu coloquei isso. Coloquei corretamente. Então, é isso aqui. Então, como eu estava dizendo, o primeiro módulo, o módulo introdutório, ou introdução. Esta é a primeira aula sobre o curso, né? A segunda aula, nós vamos falar sobre a definição do cânon, que é o cânon bíblico, quer dizer isso e tal, tal, tal. Terceira aula, a tradução dos 70, ou Septuaginta. A quarta aula, as escrituras sagradas utilizadas no tempo de Jesus, tema muito importante. E a quinta aula, que é um tema bem polêmico, mas que merece a nossa atenção nesse modo de introdução, é o Cânon de Jâmina, né? Vamos falar na oportunidade do que se trata isso, tá? O segundo módulo, nós vamos tratar das listas canônicas no período primitivo e medieval, tá? Então, vamos dar uma breve introdução sobre esse assunto e vamos ver então da aula 7 à aula 12 o que os cristãos tinham de lista. Então, do século I ao século II, depois do século III, século IV, V, VI, VIII, do 12º ao 14º, tá? Então, esse módulo muito interessante, porque nós vamos a fontes primárias, vamos pegar os textos, né, desses primeiros cristãos e vamos tentar extrair dali o espírito da coisa, né? No módulo 3, nós vamos, que se chama Os Cristãos Não Católicos e o Cânon Bíblico,
nós vamos abordar a visão dos protestantes dos ortodoxos quanto ao cânon, né? Então, na aula 3, nós vamos tratar da tese protestante do cânon fechado no tempo de Esdras, né? Na aula 14, vamos tratar da Bíblia de Gutenberg. Na aula 15, sobre a Reforma Protestante, né? O que ela trouxe, né? Quais foram as suas colaborações, né? Ou distorções em relação a esse assunto do cânon bíblico. Aula 16, os autores protestantes modernos. Então, eu vou trazer vários autores, a visão que eles têm, e vamos criticar, né? Fazer uma análise crítica dessas visões, no que eles acertaram, no que erraram e por quê. E na aula 17, as igrejas ortodoxas, mesma coisa. Vamos trazer a visão das igrejas ortodoxas e vamos fazer uma análise crítica sobre essa visão. O que elas acertaram, o que erraram e por quê. E, finalmente, teremos o nosso módulo de conclusão, né? Hoje, na aula 18, vamos tratar, então, dos livros mais disputados, tá? Na aula 19, vamos tratar, então, da defesa, né? Vamos fazer uma defesa dos deuterocanônicos do Antigo Testamento. E na aula 20, então, para fechar o curso, os critérios e autoridade para a definição do cânon bíblico, né? Se o cânon bíblico foi fechado, se nós temos uma Bíblia hoje reunida em vários livros, né? Bíblia quer dizer vários livros, biblioteca, né? Então, se isso foi possível, quais foram os critérios adotados para se chegar a essa lista? Que autoridade que fez isso, né? São perguntas importantes, são coisas importantes que nós precisamos saber, tá? Para a definição. Bem, aqui também tem uma bibliografia que será utilizada, não só essa aqui é uma bibliografia básica, tá? É o meu livro, o Cânon Bíblico, conforme eu mostrei, né? Vamos utilizar também o Compêndio do Cânon Bíblico, do Gonzaga, né? Um livro excelente, muito bom. Deixa eu ver se eu tô com ele aqui. Ah, tô com ele aqui, ó. Este aqui, tá? Esses dois livros serão o carro-chefe do nosso curso, tá? Mas vamos cotejar, né, material com outras bibliografias, com outros livros, né? É o que nós estamos mostrando aqui, ó. Curso Bíblico Mater Ecclesiae, John Stephen Bittencourt, né? A Bíblia Grega dos 70, As Origens da Bíblia, Repensando a História Canônica, Introdução ao Antigo Testamento, a Bíblia Judaica, a Bíblia Cristã, Literatura Judaica Intertestamentária, a Bíblia no Cristianismo Antigo, a origem e a interpretação da Bíblia, a Bíblia e a arqueologia, né? Palavra e mensagem, como nos veio a Bíblia. Esse é o importante, o Edgar Goodspeed, importante autor protestante, né? Pastor metodista. Breve História do Cânon Bíblico, do Gonzalo Baez Camargo. Vamos trazer Bíblia, o que é, a origem da Bíblia, né? Introdução à Bíblia, e um dos autores mais citados aí no meio, que é o Bruce, tá? Vamos trazer a obra dele também, o Cânon das Escrituras, como os livros da Bíblia vieram a ser reconhecidos como escrituras sagradas, da Agnus. Então, esta será a nossa bibliografia, tá? Bem grande, né? Bibliografia básica. Pelo menos eu vou citar esses autores todos, né? Nós vamos estudar esses autores todos, tá? No mínimo. Pode ser que durante o curso eu traga outras coisas, né? Conforme eu for achando pertinente, ok? Bem, uma outra pergunta que nós devemos responder é qual o tempo de duração das aulas?
Eu pretendo que as nossas aulas, elas sejam ministradas entre 30 a 45 minutos, tá? Eu espero que seja isso daí. Senão fica muito cansativo e eu sei que nem todo mundo tem tempo e disposição para ficar durante uma hora e meia, 2 horas na frente de uma tela, né? E nem é bom, nem é bom isso, né? Se alguma aula se estender demais, ela vai ser dividida em partes. Então, uma aula que for muito longa, ela pode ter parte um, parte 2, parte 3, tá? Onde essas partes vão variar nesse período, tá? 30 a 45 minutos. Bom, um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas dentro dessa faixa eu acho que é factível, é agradável, fica bem confortável para todo mundo acompanhar, tá bom? Qual o método de ensino? Bem, as aulas serão expostas através de vídeos, como este, né? Toda aula será acompanhada de um material com um resumo da mesma, tá? Que estará lá na plataforma, né? Haverá um PDF com o texto da aula, o assunto que está sendo estudado, para que vocês possam ler antes, né, de ver o vídeo ou ler depois de ver o vídeo. Aí fica ao critério de vocês, tá? Pode ter apêndices também, né? Posso colocar alguns textos que eu acho interessantes sobre o tema, para que vocês se aprofundem, para que vocês leiam, tá? Embora o nosso curso aqui vai ser bem... vai tratar de bastante coisa, né? Muita informação acima da média do que tem por aí. Não se atenham somente aos vídeos, tá? Leiam os materiais que eu vou colocar, né? Eu vou apensar aqui na plataforma, os textos, os apêndices, as leituras recomendadas, né? Então, a vida intelectual, a vida de estudo, ela exige dedicação, tá? Pode ser de pouquinho em pouquinho? Pode, mas sempre, né? Aquela velha máxima, devagar e sempre, tá? Vamos ter exercícios, né? Para que vocês possam memorizar melhor alguns assuntos, né? E os alunos poderão enviar perguntas, tá? Pela plataforma e eu prontamente as responderei, tá? O material utilizado é a bibliografia que eu recomendei, né, que está ali na nossa ementa, e as videoaulas e os materiais de apoio que serão aqui colocados também, tá bom? Então, essa é a ideia, esse é o planejamento, tá? Nós pretendemos seguir aí durante o nosso curso, tá? Sobre o cânon bíblico. E eu te vejo, então, na nossa próxima aula. Até lá!